Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de oração. Hoje é dia 1º de abril de 2021, quinta-feira, 1º de abril. Conhecido no mundo como o dia da mentira, mas nós que andamos na verdade, praticamos a verdade todos os dias, inclusive no dia 1º de abril. Eu convido a todos a se reunir conosco nessa noite para a meditação da Palavra de Deus, antes de nós dirigirmos um tempo em oração, intercessão um pelos outros. Vamos começar lendo Mateus capítulo 7. Vamos ler novamente o versículo 24, agora até o 29. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, ó Deus, obrigado por podermos novamente abrir a Tua Palavra, meditarmos nela e rogar a Ti a Tua bênção, Pai, sobre a mesma. Senhor, fale aos nossos corações por meio dessas Escrituras. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, nós estamos terminando o Sermão do Monte. Temos essa mensagem, mais a mensagem da semana que vem. E vamos considerar algumas coisas, né, nesses últimos versículos. Aqui hoje, 24 a 27, e a semana que vem nós vamos com 28 e 29, onde o Senhor Jesus termina o Sermão do Monte. A crença superficial, ou mesmo a religiosidade de muitas pessoas acabam por iludi-las, levando-as a abandonarem, levando-as a obterem uma falsa segurança. E por isso é necessário nós olharmos para nós mesmos e ver onde nossa fé está fundamentada. É um exercício de checagem da nossa fé, para saber se nós estamos com a nossa fé alicerçada em Jesus Cristo ou em coisas que não nos traz nenhuma segurança. A mensagem dessa noite tem como título a prova e o teste da fé. E a prova e o teste da fé nos levam a ter certeza de que entendemos bem o Evangelho de Jesus Cristo, que nós realmente colocamos a nossa fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que alicerçam a fé, por exemplo, em práticas legalistas, em boas obras, elas tendem a mais cedo ou mais tarde abandonar a fé. Uma fé não genuína é passível de abandono, ao contrário da fé substancial, sólida, alicerçada em Jesus Cristo. Essa nunca é abandonada. Então o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em outros textos também da Palavra de Deus, por várias vezes ele cita e coloca aqui para nós como um, podemos dizer, delimitador em nossas vidas. Essas advertências que delimitaram ou delimitam a nossa vida podem fazer com que nós, olhando para essas advertências, tenhamos realmente certeza que compreendemos o verdadeiro Evangelho. No final, a advertência que Jesus faz é que todos aqueles que colocam sua fé em coisas, em práticas legalistas, em boas obras, essas pessoas são aquelas que dirão como último argumento antes da separação eterna: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos tantas coisas,
Mas essas pessoas, elas não têm direito a entrar no reino de Deus. Aqueles que confiaram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui no Sermão do Monte, as pessoas entrarão no reino dos céus, os que fazem a vontade do Pai Celeste, aqueles que praticam a sua palavra. E a reiterada ênfase sobre esse ponto tem como um propósito resguardar-nos da ilusão, pensando que as nossas práticas religiosas podem nos salvar, pensando que tudo vai bem conosco por fazermos aquilo que aparentemente é algo que agrada a Deus, mas que na verdade é apenas uma religiosidade supérflua. Então Jesus nos adverte que é inútil alguém falar que o ama e não tem, por exemplo, prazer em guardar os seus mandamentos. É inútil uma pessoa dizer que ama o Senhor Jesus Cristo e não ter desejo de obedecer à palavra de Deus. Note, eu não estou dizendo que aquele que ama o Senhor Jesus Cristo nunca deixará de obedecer à palavra de Deus, mas o que ama o Senhor Jesus Cristo, quando percebe que está em desobediência à palavra de Deus, ela se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: aquele que me ama de verdade é aquele que cumpre o que eu tenho a dizer. Por isso nós temos que prestar atenção em tudo que o Senhor Jesus Cristo nos diz em sua palavra. Então a pessoa prudente é aquela que, tendo ouvido a palavra de Deus, cumpre essa palavra em sua vida. Então eu gostaria de considerar essa noite o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo dispôs no seu ensino desta forma, em que nós podemos, como eu disse, delimitar as nossas vidas, se é uma vida baseada e solidificada na fé em Jesus Cristo, ou é uma vida que está baseada em obras, em práticas legalistas, em religiosidade. A pessoa prudente, então, é aquela que, tendo ouvido a palavra de Deus, cumpre em sua vida, sabendo que Jesus Cristo é, como ele disse, o caminho, a verdade e a vida. O motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo dispôs a ensinar dessa maneira, confrontando, colocando as coisas ali como ele coloca no Sermão do Monte, nós podemos perceber que em cada sessão do ensino do Senhor Jesus Cristo tem uma advertência. Por exemplo, o versículo 13 aqui do capítulo 7: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que por elas entram. Então a advertência é: entre pela porta estreita, entre e ande pelo caminho estreito. Então isso aqui não é uma sugestão. O Senhor Jesus não está no meio do sermão dizendo: olha, se vocês desejarem, tem essa porta que é estreita, entre por ela. Olha, o caminho também é estreito, se vocês quiserem, entre por esse caminho. Mas tem aquela outra porta que é mais larga, o caminho é mais largo, vocês também podem ir por lá. Não, o Senhor Jesus Cristo não está dando uma sugestão, uma dica, ele está dando uma advertência séria para aqueles que andam no caminho largo, que elas devem entrar pela porta estreita e seguir no caminho do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que entram pela porta larga, que andam pelo caminho largo, são aquelas que naquele dia dirão, como eu já falei: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Mas essas pessoas que em nome de Jesus fizeram tantas coisas, elas não fizeram o principal: confiar a vida na pessoa de Jesus Cristo. A parábola, por exemplo, dos 2 fundamentos que vimos na semana passada, Jesus diz que essas pessoas que não confiam nele e confiaram em si mesmo, terão suas vidas arruinadas. São pessoas que terão uma ruína grande pela frente. A falsa religião, a falsa fé, ela é totalmente inútil. Por mais que
ela possa trazer algum benefício momentâneo. Por exemplo, uma pessoa entregue ao alcoolismo, ou uma pessoa viciada em drogas. Vamos supor que elas começam a frequentar um grupo religioso onde Jesus, na verdade, não é a base da salvação. Jesus Cristo é apenas uma pessoa, alguém bem iluminado, uma pessoa que praticou coisas boas, um espírito superior e coisas desse tipo. Imaginemos que essa pessoa então começa a frequentar esse grupo e ela se identifica com esse grupo, ela abandona os seus vícios, se torna uma pessoa melhor, sem vícios, sem bebedeira. De fato, ela teve uma mudança. Mas essa mudança não atingiu o cerne do seu problema, que é confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu Salvador. Ela trouxe um alívio momentâneo até para aqueles que andam ao seu redor. Imagine um pai alcoólatra que chega em casa sempre bêbado, maltratando a esposa, filhos, e que começa a frequentar um desses grupos onde Jesus não é a salvação, abandona o alcoolismo. A vida dele vai melhorar. A esposa vai reconhecer, os filhos vão reconhecer mudança no pai. Mas o mais importante, que é confiar em Jesus Cristo, ela não fez. Então, é uma mudança momentânea, temporária. Infelizmente, apesar da melhoria externa, a pessoa continua condenada à perdição eterna. A sua religião é inútil para levá-la ao céu. É útil para tornar uma boa pessoa nesse mundo, mas inútil para levar a pessoa ao céu. Porque somente Jesus, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Além de inútil e sem valor, a pessoa, ela continua no caminho largo. Como eu disse, deixou de praticar certas coisas, certos vícios, mas ela continua ainda no caminho largo. Porque ele entrou pela porta errada. Ele entrou pela porta larga. Essa satisfação temporária que a mudança traz, ela não resiste aos testes reais de fé. Aquele caminho espaçoso parece ser bastante seguro. Aquela árvore má, que parece saudável, que parece ter um fruto saudável, na verdade tem um fruto ruim. A sua casa vai cair. E como o Senhor Jesus Cristo disse, será grande a sua ruína. A Bíblia, ela enfatiza essa verdade em vários outros pontos da palavra de Deus. Ela mostra que o aparente sucesso dos ímpios são como folhas esparramadas no chão. Vamos ler Salmo 37, versículos 35 a 37. Salmo 37, versículo 35 a 37. A palavra de Deus diz assim: viu um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Então, o homem prepotente, ímpio, ele aparentemente parece um cedro do Líbano, mas na verdade é como folha espalhada ao vento, que se perde logo, se perde rapidamente. A pessoa quão insensata é ao não confiar a vida em Jesus Cristo. Veja outro exemplo, o lavrador na parábola de Lucas 12. Ele lavrou a terra, fez uma grande colheita, uma colheita que ele nunca tinha feito antes na sua vida. E o problema foi qual? Ter tido uma grande colheita? Lógico que não. Todo produtor agrícola espera ter uma colheita melhor do que o ano anterior. O problema não estava nisso. O problema é que ele confiou a sua vida na segurança do dinheiro, na falsa segurança que o dinheiro traz. E
para sua surpresa, naquela parábola, o Senhor Jesus Cristo disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Tudo que você tem deixado aí vai ficar para quem? Então note que a vida dessas pessoas pode até ser boa, mas é temporária. A fé do crente, ao contrário, é permanente, é robusta. Ela pode ser muitas vezes testada de maneiras diferentes e ele estará firme. A palavra não diz, aqui a parábola das duas casas construídas, a palavra não diz que elas foram, receberam ações diferentes do tempo, não. As duas receberam as mesmas ações do tempo. Aquela pessoa que construiu a sua casa na areia sofreu as mesmas intempéries daquela pessoa que construiu a casa alicerçada na rocha. Então, na vida, nossa vida, assim como o incrédulo, nós também passamos por diversas circunstâncias, diversas dificuldades. A Bíblia nunca disse que ao nos tornar crente a nossa vida seria fácil. São poucos aqueles que passaram a sua existência sem dificuldade. A parábola não diz que o homem que construiu a casa na rocha teve dias de sol, noites de lua, sofreu com o vento, sofreu com a enchente do rio, sofreu com a chuva forte. O crente sofre também nesta vida. E aquele que não sofre, muitas vezes acaba se enganando, achando que a ausência de dificuldade mostra que ela está no caminho certo, mas a ausência de dificuldade não é base para saber se somos ou não crentes. Pelo contrário, são nas tribulações que a nossa fé é provada, a nossa fé é testada. Por exemplo, uma pessoa da família doente, uma crise de desemprego, onde a subsistência do dia a dia é uma batalha hercúlea, né? Ela luta todos os dias para conseguir levantar o pão, o sustento de cada dia. Ela está vivendo ali sob pressão praticamente o dia inteiro, por meses, por anos, mas ela está alicerçada na fé em Jesus Cristo. Como eu disse, a casa do construtor sábio também sofreu com as intempéries do clima. A chuva, o vento, o rio cheio. Isso vem para todos. Para alguns com maior grau, para outros com menor grau, mas todos acabam sofrendo. Qual que é a diferença? A diferença se encontra onde a fé foi alicerçada. As provações, as dificuldades, os problemas servem para nos mostrar que estamos no caminho certo. A casa do crente sofre com os ataques externos, mas ele resiste, porque sua base de fé está em Jesus Cristo. Vamos pensar naqueles irmãos que estão sofrendo nesse momento de pandemia, que perderam o emprego. Talvez estão vivendo de ajuda de outros irmãos. Um paga a conta de luz, o outro paga a conta de água, uma família dá uma cesta básica. Aquele irmão está tentando viver de biscates, mas ainda assim está firme na fé. Pense nos irmãos nos países onde o nome do Senhor Jesus Cristo é perseguido. Por exemplo, na China. Muitos cristãos não conseguem bom emprego porque não se associaram ao PCC. O PCC na China é o Partido Comunista Chinês. Por eles não se identificarem, não se associarem ao PCC, e uma das condições é negar qualquer tipo de existência de Deus, negar qualquer tipo de fé, eles não conseguem bom emprego, não conseguem promoção. Eles estão sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Então, em maior ou menor grau, o crente sofre de algum modo. E a fé é testada. Essas coisas se sucedem com todos nós. Mas, finalmente, como é certo
e natural. A vida inevitavelmente nos leva a se aproximar da própria morte. Quando chegar a morte, alguns crentes até vão ter que enfrentar anos num leito de cama, numa cadeira de roda. Outros talvez a morte será tão rápida que ele nem percebeu que morreu. Mas todos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, a morte se aproxima para todos nós. Alguns crentes, então, como eu disse, que sofrem até mesmo no leito da morte, eles têm que suportar a chuva, inundação, o forte vento, mas enfrentam a morte com coragem e convicção de que são os últimos dias de sofrimento nessa vida. Esse teste avalia os seus alicerces que foram construídos sobre a rocha. Mas se você observar aqueles que não têm a vida alicerçada na rocha de Jesus Cristo, aqueles que quando começam a enfrentar a morte, de ter a morte na sua frente, esses começam ao desespero e até mesmo a negar qualquer tipo de fé que estava alicerçada, como eu disse, numa mera religiosidade. A morte, ela é um tremendo acontecimento para os que morrem e para os que ficam. Nós ainda não passamos por ela. Mas quando observamos aqueles irmãos que já partiram, podemos observar a diferença dos que tiveram suas vidas alicerçadas em Cristo e os que alicerçaram suas vidas no nada. Você já participou de velórios de crentes, e provavelmente já observou velórios de incrédulo ao lado do velório do crente, e você vê a diferença. Os crentes serenos, chorando, claro, sem dúvida, todos nós choramos na partida do ente querido, mas não há desespero, porque há uma esperança. A fé robusta na pessoa de Jesus Cristo nos leva a ter certeza da ressurreição eterna. Eu pensei na internet, eu já tinha lido isso aí há muito tempo atrás, eu pesquisei na internet e encontrei um artigo onde eles trazem frases de pessoas famosas que passaram pela morte. Eu peço desculpas se eu não estiver pronunciando corretamente o nome de cada um deles, mas, por exemplo, Voltaire, famoso zombador, teve um final terrível. A enfermeira dele testemunhou, dizendo assim: por todo o dinheiro da Europa, não quero ver mais um incrédulo morrer. Durante toda a noite, ele gritou por perdão. David Hume, ateu, gritou: estou em chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. Napoleão escreveu a seu médico particular: o imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível. Cesare Borgia, um estadista: tomei providências para tudo decorrer na minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. Talleyrand: sofro os tormentos dos perdidos. Carlos IX, da França: estou perdido, reconheço claramente. Mazarino: alma, que será de ti? Hobbes, um filósofo inglês: estou diante de um terrível salto nas trevas. Sir Thomas Scott, antigo presidente da Câmara Alta inglesa: até esse momento pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem, e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Goethe gritou: mais luz. Nietzsche, aquele que decretou a morte de Deus, disse: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Lenin
líder da Revolução Comunista, morreu em confusão mental, pedindo perdão para as cadeiras, para os objetos que estavam em volta do seu leito de morte. Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que tolo fui. Gerish Yagoda, chefe da polícia secreta russa, ele disse: deve existir um Deus, ele me castiga pelos meus pecados. E por fim, Yaroslavsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus: por favor, queimem todos os meus livros, vejam o santo, ele já espera por mim, ele está aqui. Que terrível final de vida para esses homens, que negaram a existência de Deus a vida inteira, mas tiveram que enfrentá-lo na hora da morte. Homens que alicerçaram as suas confianças, convicções nas suas próprias teorias, filosofias, e descobriram que era areia, e na tempestade as suas casas caíram. Pessoas famosas, algumas conhecemos sua história, e todos eles iludidos na hora da morte. Mas o Filho de Deus, a morte é a última barreira a ser vencida. Para o incrédulo é desespero, já para o crente é como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,14. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E ainda 2 Coríntios 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas no céu. Essa é a esperança do crente. Não há necessidade de desespero. O nosso último teste, nossa última prova é a morte. Senão, como eu disse, se o Senhor Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja, a morte é o nosso último teste, a nossa última prova. Certifique-se que você é capaz de dizer honestamente para você mesmo que o seu desejo supremo é conhecer melhor ao seu Senhor e observar os seus mandamentos. Certifique-se de que o seu viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a diferença entre o tolo que alicerça a sua fé nas coisas desse mundo e o sábio que alicerça a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que você possa responder ao seu coração aonde a sua fé está alicerçada. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, pelo conforto que ela nos traz, sabendo que um dia estaremos eternamente contigo, porque depositamos nossa fé na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Pai Santo, abençoa-nos essa noite. Esteja com cada pedido colocado aqui e ao intercedermos possamos reconhecer a tua grandeza, a tua fidelidade, a tua bondade para com todos os teus filhos. Em nome de Jesus, oramos a ti. Amém. Vamos então agora, irmão, ter o nosso período de oração. Você na sua casa, com sua família. Dedique agora um tempo de oração, intercedendo um pelos outros. Amém? Deus abençoe. Até domingo a Escola Bíblica Dominical, domingo de Páscoa. Que Deus possa nos abençoar. Boa noite a todos.